Fala, meus queridos, fala, meus colegas, que eu vou fazer? Introdução. Vem, vinheta. E hoje eu vou fazer... Eu tô refazendo essa logo desse pessoal, desse clube, motoclube. Bora, só selecionar o desenho aqui. Que eu quero só a caveirinha. Ou senão dou um Shift, Ctrl I. Tuf, deleta o redor, tuf, 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 tuf. Aqui. Agora bora de vídeo. Bora acompanhar. Véi, se vocês querem se informar sobre política, esse canal pra mim é um dos melhores. A cada momento que passa, chega uma informação desencontrada em relação ao número de mortos. A cada dia, um novo número está sendo anunciado. O Donald Trump reagiu, resolveu agora mandar um porta-aviões para resolver o problema. A situação está ficando cada vez mais tensa no Oriente Médio e isso impacta inclusive o Brasil. O Brasil está sendo cobrado em virtude do Irã. E eu vou mostrar para você quais as implicações que acontecem e como o Brasil pode ser impactado com essa sua conivência ou com o seu silêncio em relação à ação do Irã. Outro ponto que a gente precisa conversar aqui com vocês é sobre o ato do Nicolas Ferreira. Pois é, o Nicolas Ferreira bateu de cheio, pegou com a direita e o Lula sentiu. Sentiu tanto que teve uma reunião agora com grupos da campanha do Lula, porque já entendem que o ato do Nicolas já reforça, já deu um novo fôlego para a campanha, inclusive, do Flávio Bolsonaro. E já busca reação. Mais uma vez, a esquerdária pedindo a prisão do Nicolas Ferreira. Se cada vez que essa turma da esquerda pede a prisão do Nicolas Ferreira me desse R$1, acho que eu não precisava trabalhar mais na vida. O povo mimizento. A gente vai falar sobre isso aqui. Também tem a questão do Banco Master, que tem novas informações agora que colocam o Toffoli na berlinda, inclusive com o Lula falando em impeachment ou saída honrosa. Ou melhor, sai por bem ou por mal. A gente vai explicar isso para vocês. E por fim, a Delcy Rodrigues, que é a vice do Maduro ou atual presidente da Venezuela, interina, resolveu subir o tom contra o Donald Trump. Das duas, uma. Ou é um teatrinho, ou ela quer ir para a cadeia, ou quer ir para o caixão. Porque a gente sabe que o sistema vai implodi-la por dentro. E se não implodir por dentro, o Trump implode por fora. A gente vai explicar para você o que está acontecendo neste caso da Venezuela. Então seja muito bem-vindo. Hoje é dia 26 de janeiro de 2026. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. O Chá da Tarde. Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Espero que você esteja acompanhando as nossas notícias e que a gente possa estar fazendo um bom trabalho para vocês, tá? Olha, é um trabalho que a gente tenta fazer com a maior qualidade possível. A gente meio que trabalha sozinho, separa a matéria, faz trabalho de edição para trazer um conteúdo bom para vocês. E se agrada, o que vocês podem fazer em retribuição é compartilhar para que mais pessoas possam conhecer os conteúdos do nosso trabalho e também, óbvio, me receber na sua casa todo dia já é uma grande honra. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. Manda para sua sogra, manda para sua vizinha enjoada, manda para aquele colega de trabalho que é um saco. Se for petista, melhor ainda, quem sabe você Geralmente aí perde amizade por causa disso aí. Petiza. Eu perdi as amizades por causa disso. Ele. Manda lá e fala, ó, assiste até o final que esse cara tem muito para dizer sobre você.
tá? Então presta muita atenção que a gente vai partir para a matéria agora. E vamos começar com um dado alarmante. Struggling to bring your anime marketing campaigns or creative ideas to life? Meet Vidu, your Segundo uma matéria do R7, e a gente sempre cita a fonte para vocês, o líder do Irã teria ordenado atirar para matar. É a ordem do governo, é a o regime mais democrático que tem. ordem do regime que comanda aquele país. Atirar para matar em manifestantes. O número de mortos pode passar de 30 mil pessoas. Fontes ligadas ao próprio regime afirmaram que a ordem é não perdoar os manifestantes, é matar todos. Este é o governo que está instaurado no Irã. Os números são desencontrados. O regime, ele simplesmente varreu o país do mapa online, ou seja, retirou toda a internet. Qualquer forma de comunicação com o mundo exterior é controlada ou eliminada. É um modelo bem prático do regime comunista e socialista. Os socialistas têm ódio da internet, têm ódio da liberdade de expressão. O regime iraniano, autoritário, baniu, porque ele não quer que as pessoas saibam quantos já morreram lá. E aí, o que se sabe até agora é que o Donald Trump já falou que a qualquer momento a bomba pode explodir, e vai explodir na cabeça do Irã. A informação que a gente tem até agora é que o Khamenei, que é o Ayatollah, foi levado para um bunker onde ele está escondido porque ele sabe que o ataque vindo de Israel e Estados Unidos em conjunto pode acontecer a qualquer momento e ninguém sabe o momento certo. Inclusive, é uma vergonha, é podre como a ONU está em silêncio sobre esse caso do Irã. Matéria da Globo. O que se sabe sobre o USS Abraham Lincoln, porta-aviões, deslocado pelos Estados Unidos para o Oriente Médio em meio à tensão com o Irã? A movimentação ocorre dias depois de Trump encorajar os iranianos ao afirmar que a ajuda está a caminho em referência à onda de protestos. E os iranianos acreditaram. Já se passam de 30 dias de protestos. Mais de 30 mil mortos. E o povo do Irã diz que não vai sair das ruas até que toda a população seja exterminada ou que o governo seja exterminado. Essa é uma das representações máximas do poder do povo persa que um dia já existiu sobre a face da terra. Eles não vão recuar. O regime vai cair. Agora, o desespero está total. Matéria da Jovem Pan para vocês. Chefes militares dos Estados Unidos e de Israel se reuniram em meio à tensão com o Irã. Aconteceu ontem. O encontro entre o almirante Brad Cooper e Eival Zamir aconteceu nesse sábado. Não foram divulgados detalhes sobre os temas abordados, mas todo mundo discute que seria um plano de uma ação coordenada contra o Irã. Inclusive, no dia 22, o Trump voltou a ameaçar o Irã. Disse que grande força está a caminho ao Oriente Médio. E o presidente dos Estados Unidos disse que forças vão monitorar o regime iraniano bem de perto. Trump também confirmou tarifas de 25% para todos os países que mantiverem negócios com o Irã. Um dos países que ainda mantém negócios com o Irã é o Brasil. Agora, acontece que o Irã está confrontando os Estados Unidos. O Irã enviou uma mensagem para os Estados Unidos por uma cartaz, publicitário inteira, ou seja, um dos grandes cartazes que são colocados lá no centro da capital Teherã mostra o porta-aviões sendo bombardeado com a mancha de sangue formando a bandeira americana. É uma imagem que foi feita simplesmente para ameaçar os Estados Unidos. Não sei se vocês conseguiram perceber na parte de cima aqui da imagem, é o porta-aviões sendo bombardeado, formando as estrelas, e as manchas de sangue formando a bandeira dos Estados Unidos. Foi feita uma produção dias depois que o presidente Donald Trump afirmou que está enviando barcos à região, por caso decida atuar, ou seja, atacar o Irã.
Em resposta, as autoridades iranianas advertiram de que suas forças estão mais preparadas do que nunca, com o dedo no gatilho. Presta atenção numa informação bem coerente aqui. Até agora, onde se sabe, a gente já viu o exército americano em ação várias e várias vezes depois de 1945. Há muita gente que fala a força do exército iraniano, a força do exército russo. Mas há quem diga que nenhuma chega aos pés da força do exército americano. É simples assim. Mas e a China? Pois é. Dizem que a China também não participou de nenhum evento bélico até agora. Será que os militares chineses são preparados? Será que realmente eles têm essas armas com uma tecnologia tão forte o suficiente para enfrentar os Estados Unidos? Há quem diga que a China se preocupou em criar tecnologia que vende, enquanto os Estados Unidos se preocupou em criar tecnologia de defesa. Então, os Estados Unidos têm uma superioridade muito maior. Então, há quem diga que se o Trump resolver partir para cima do Irã, o Irã seria varrido do mapa em poucos dias, tá? Em poucos dias. E cá entre nós, entre China, Irã ou Estados Unidos, eu prefiro muito mais, né, um imperialismo dos Estados Unidos do que o imperialismo chinês ou o imperialismo iraniano. Cá entre nós, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos se tornou tão forte que ele poderia ter invadido vários países. Não o fez. Então quem é mais confiável? Trump. Trump diz que vigia o Irã e confirma a ida de frota ao Golfo Pérsico. O comandante da Guarda Revolucionária respondeu que está com o dedo no gatilho. Ou seja, igual o Maduro. O Maduro fez as mesmas ameaças. Matéria do Terra. Guarda Revolucionária do Irã alertou os Estados Unidos que sua força está com o dedo no gatilho. Lembrando que as manifestações no Irã não cessaram até agora. O Trump, inclusive, afirmou que tem uma arma secreta, desorientadora, que foi usada para capturar, inclusive, o Maduro. Segundo autoridades, Trump teria misturado diferentes capacidades militares ao citar uma suposta arma secreta. O Donald Trump afirma que o poder de arma que os Estados Unidos têm é avassalador. Não há como enfrentar o governo ou o exército norte-americano. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos usaram uma arma que ele chamou de descombobulador, algo como desorientador, para capturar o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesse mês. Mas um alto funcionário americano disse que ele provavelmente está confundindo essas armas. Os militares dos Estados Unidos também possuem uma arma de raio de calor, chamada Sistema de Negação Ativa. Parece aquela arma do Batman. O Batman, no primeiro Batman lá, o Ra's al Ghul tinha uma arma dessa que destruía as pessoas pelo calor, velho. Que utiliza energia pulsada direcionada. Não está claro se esse sistema também foi utilizado contra o Maduro. Mas o Donald Trump respondeu que tem armas suficientes para enfrentar o regime iraniano. Agora, tem um ponto interessante que a gente precisa discutir. Tá bom, a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de Irã, mas a gente precisa falar da esquerda. O silêncio da esquerda sobre a luta por liberdade no Irã. Uma matéria da Folha de São Paulo. É impressionante a gente ter que concordar com a Folha, mas mesmo com o seu estridente discurso antifascista, a militância não demonstra qualquer apoio aos protestos do povo que vive oprimido por um regime teocrático brutal. A causa é o anti-americanismo da Guerra Fria, que, aliado ao relativismo cultural, elege os Estados Unidos e seus aliados como os vilões a qualquer narrativa. Me diz em que momento os Estados Unidos mataram 30 mil pessoas para que não questionem as ordens do governo. Desculpa. Não é que a esquerda no Brasil é só omissa, mau caráter. Ela é cúmplice, totalmente cúmplice. Veja, matéria do Diário do Centro do Mundo, ou alguma coisa, sei lá o que é isso aqui, né? Mas da esquerda. Imperialismo ameaça o Irã com frota de porta-aviões. O Trump volta a ameaçar o Irã com a ação militar e fala em grande frota de navios, enquanto relatos indicam envio de portas-aviões a Abraham Lincoln ao Oriente Médio. É o imperialismo ameaçando o Irã.
Vocês são nojentos, vocês não têm vergonha na cara. O imperialismo ameaçando o Irã é o Donald Trump. Pô, a galera acha que a mídia não mente, velho. A mídia só produz as matérias para quem paga. Quem vai pagar, quem quer que a mentira, quem quer que a verdade seja distorcida, tem gente que paga por isso. Presidente de uma democracia. Não é novidade Que para mim. ameaça um grupo terrorista. Vocês deveriam se envergonhar das coisas que vocês escrevem. Eu acho interessante. É terrorismo? Dá uma olhada nisso aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui. Como é que é? Jorge Soros. Promove manifestação pela Palestina. Aí saiu na Gazeta do Povo, mas eu vi que saiu no... Aqui, gente, viagem nisso aqui. Eu lembro que essa matéria saiu no jornal lá fora, o Antagonista. ONG de Soros repassou 80 milhões a grupos pró-violência, diz relatório da Fundação. Um relatório da Capital Research Center levantou George Soros por meio de Open Society Foundation, destinado a 80 milhões desde 2016 a organizações que ao documento exalta terroristas ou incentivam ações que enquadram definições terrorísticas doméstico-políticas nos EUAS. Tem essa matéria, só que ela saiu primeiro lá fora. Queria achar ela lá fora. Deixa eu ver aqui a Gazeta do Povo. Soros financia estudantes radicais que promovem protestos contra Israel nas universidades. Ou seja, essas manifestações, esses negócios aqui são pagos para acontecer, velho. A maioria das pessoas que tá lá, talvez nem goste do que tá acontecendo, mas tá lá porque isso aqui é pago e deve ser muito bem pago. Olha pra você ver. Eu não vou ler a matéria toda não, mas depois vocês procuram aí pra você ver, ó. Isso aqui não é teoria da conspiração. Tem muita gente que se beneficia com guerra. É porque o modo de fazer guerra de antigamente para o modo de hoje mudaram as coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, compensa para um cara, de repente, angariar um dinheiro, ou você quebrar a política de um país, ou quebrar alguma coisa de outro país. Compensa você fazer essas paradas. Você manipular a opinião pública. Isso é estratégia de guerra básica, velho. Vocês até acompanharem um trecho dessa matéria aqui. Essa matéria foi publicada lá no podcast Inteligência Artificial do Vilela. Inteligência limitada, deu errado, hein? Assiste comigo. Ele é terrorista, Abrem olhos, pensam que vocês estão apoiando, mas vocês pegar a foto dele e vai na Avenida Paulista apoiando o terrorista, é absurdo. Esse é absurdo. Igual do Hitler, tá matando o próprio povo. Um genocídio que está acontecendo, 47 anos, regime que acaba com direitos humanos, acaba com direitos das mulheres, crianças. Já vem, mas que falamos várias vezes de nome. E é engraçado que esse povo não para nem pra pesquisar, velho. Os caras lá matam homossexual, as mulheres lá não tem nem direito pra nada, velho. E os caras ficam defendendo a retardadice dessa, velho. Velho, tem que ser muito burro, velho. Hoje em dia você tem o YouTube aí, ó, você tem pessoas que nasceram nos países, aí você vê relatos de venezuelanos, relatos de cubanos, e os caras ainda falam que os caras são pagos, velho. Tem que ser muito burro pra não enxergar a verdade, velho. Tem que ser muito burro, velho. Das pessoas. É por isso que às vezes eu falo, ó, o esquerdista ou ele é mau caráter, ou ele é literalmente um cara enganado. Só acompanha só as notícias da Globo e de mídia normal. Quando que ele cai, todo mundo vai ficar com paz. Pensa sobre essas coisas. Mais cedo esse regime cair, vai chegar paz para todo mundo. Não é só o Oriente Médio, com certeza para todo lugar do mundo. A imagem dessa ditadura
que mata de pessoas, queimando a imagem dele para que pessoas entendam. Ele não tem nenhum valor para a gente, nenhum valor. Ele é um monstro. Incrível, né? Deixa no meio da mesa se quiser. Eu quero deixar, na verdade, deixar assim queimado para você colocar a imagem dele no programa, Vilela, que a gente 3 vezes vem aqui sofrendo, falando sofrimento do povo por causa dele. Aqui fala que algumas iranianos vêm aqui, queimou essa imagem, que é uma ditadura que matou muitas pessoas, familiares. A gente não sabe o que acontece para a nossa família. Esse é um lado de Hitler. A gente sabe essa pessoa o que significa. Se vocês acham que tem que respeitar essa pessoa que parece que é líder de religião, não vale. Para a gente, esse é um ditador. Pois é. É isso aqui que a esquerda defende. A voz dessas meninas, dessas iranianas, simplesmente, né, não serve em nada para a esquerda. Olha o que o Mota falou sobre isso A aqui. hipocrisia é mundial, porque o regime do Irã comete essas barbaridades há muito tempo e fica todo mundo calado. O Irã é membro do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, é membro. Como é que o Irã é aceito nas Nações Unidas? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer. O dever de intervir para parar o que acontece no Irã não é dever americano, é dever do mundo inteiro. Em nenhum lugar isso mostra uma hipocrisia maior do que em relação à esquerda. A esquerda que vive dizendo que é defensora das mulheres, que é defensora das minorias, não abre a boca para falar do Irã. Pior do que isso, os líderes iranianos já foram recebidos aqui no Brasil várias vezes. Então, qual é a explicação para isso, né? É uma coisa absolutamente inacreditável. Simples assim, né? Bota inacreditável nisso. Algo que a única explicação é mau caratismo mesmo. Vamos lá, pessoal. Agora, por falar em movimentar, né, em verdadeira bomba, Nicolas Ferreira armou uma bomba, né? Armou um triplex na cabeça do Lula. Se é que teve um trocadilho nessa comparação, né? O governo Lula fingiu que não deu atenção, fingiu que não ficou preocupado com o grande movimento que o Nicolas Ferreira fez. Eles podem até ter abafado isso a partir da mídia, mas não adiantou. Pelo amor de Deus, era o que se falava nas redes sociais o tempo inteiro. Era o que mais se falava nas redes sociais. Nicolas Ferreira, a caminhada, foram 7 dias onde ele brilhou. E mesmo debaixo de tempestade, mesmo debaixo de raios, mesmo debaixo de tudo, de todos os conflitos. Pô, os caras estavam querendo responsabilizar ele pelo raio, velho. Velho, o cara não tem culpa do raio cair, velho. Como é que tem que ser? Ele simplesmente brilhou. O governo vê um ato do Nicolas como um pontapé na campanha do Flávio Bolsonaro. O Nicolas será um fiel escudeiro na campanha do Flávio Bolsonaro. Ao lado do Nicolas, terá outras figuras com potencial de internet gigantesco, como o Pablo Marçal, por exemplo. Ou seja, o jogo está começando agora. E a gente já sabe que a partir de agora, o Nicolas deu o pontapé inicial do primeiro ato de... E tem que tomar cuidado, viu? Tem uma galera aí que tá ameaçando ele já, uns influencers que já falou em matar. E é engraçado que isso, o que os caras da esquerda faz, geralmente tem a cara de ser democrático. Só que se você for criticar, um cara de direita for criticar, é atentado à democracia, é atentado de ódio, é discurso de ódio e por aí vai. É brincadeira, velho. 2026. E aí, o governo Lula quer reação. Apesar de minimizarem o ato organizado pelo deputado Nicolas, uma ala do governo e integrantes do PT avaliam que a manifestação do parlamentar pode representar um pontapé inicial para a campanha do Flávio Bolsonaro. Nicolas, como a coluna mostrou, encerrou no domingo uma manifestação que partiu de Minas Gerais. Aliados do Lula
reconhecem que a manifestação organizada pelo Nicolas é um indicativo de que o ex-presidente mantém capacidade de mobilizar apoiadores nas ruas até outubro. Diante desse cenário, a estratégia do governo passa a ser a adoção de que auxiliares têm chamado de política de retenção de atenção. Ou seja, vão mirar no Nicolas como se não houvesse amanhã. Vão atacar o Nicolas, vão querer a prisão do Nicolas e o sistema vai tentar calar o Nicolas até 2026, até outubro de 2026. Exemplo, matéria do R7. Após feridos em ato político, líder do PT anuncia representação à Polícia Federal contra Nicolas Ferreira. O deputado afirma que atos às margens da BR ocorreu sem autorização. Argumenta... Vai, velho. Não tá na Constituição nossa que a manifestação é democrática? O povo é livre para fazer manifestação? Cadê os direitos aí? Que os raios são responsabilidade do Nicolas. A esquerda vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance, tudo que tiver nas suas mãos para tentar parar o Nicolas Ferreira. Eles vão fazer tudo que puderem. E aí, a gente tem que lembrar de alguns fatos, como o próprio Charlie Kirk. Então, o Nicolas, com toda certeza, está na mira. O Luiz Bassi fez uma publicação. Ex-jornalista da Globo exalta Nicolas Ferreira e diz que temos um líder na estrada. Acompanhe. Acorda, Brasil. Há uma semana, um jovem deputado federal caminha de Minas Gerais a Brasília, 200 e tantos quilômetros, pacificamente, ordeiramente. Um ato simbólico, mas cheio de significado. Acorda, Brasil. Há uma semana, um jovem deputado federal deixou seus filhos, a sua esposa para trás, deixou suas férias, o conforto de um lar e foi lutar por um país melhor. Por eles, por mim, por você, por todos nós. Acorda, Brasil. O Nicolas começou só, então eram dezenas, quilômetros depois centenas. A cada passo, bolhas nos pés, cansaço e mais apoio. Milhares que foram entendendo que ali tinha coragem, força e propósito. Um gesto individual com objetivo coletivo. Acorda, Brasil. Um homem resolveu andar para chamar a atenção, sim, para fazer levantar um gigante que anda calado, acuado, com medo, incrédulo num sistema que se diz democrático, mas caminha a passos largos no sentido contrário, da tirania, do quem leva mais, do vale tudo pelo poder, do desmando, e bem próximo de regimes autoritários que restringem, que manipulam, que confinam uma nação que deseja permanecer livre. Acorda, Brasil. Temos um líder na estrada e não temos nem uma linha sequer escrita sobre isso nas principais páginas do país. Não se fala nesse assunto nos telejornais mais assistidos. A velha imprensa não quer que você saiba disso. Sabe por quê? Não é porque eles não se importam. É justamente porque entendem a potência desse movimento e a influência que ele causa. Porque eles querem decidir o que podemos ver, o que devemos saber, ver, ouvir, querem regulamentar as redes sociais, mas são elas que neste momento nos mostram o que está acontecendo. Quem deveria nos informar? Censura. Quem nos salva é o povo. Vai, Nicolas, sua maratona ainda é longa e você já mostrou que está preparado para ela. Vai, Brasil, se liberta, acorda, porque em 2026 depende de nós escolher o destino da próxima caminhada. É muito fácil. Aí o povo vai fazer igual fez na época de Jesus, preferiu o bandido. Preferiu o bandido, é brincadeira. A se ficar no sofá reclamando das políticas progressistas e do como... Não poderia ter sido melhor, né? E aí, para mandar um recado final para os esquerdistas acerca da caminhada do Nicolas, vai, né, o velho Olavo de Carvalho. Daí eu escrevi isso e alguém falou, mas daqui 20, 30 anos nós não vamos existir mais. Se não é você não é capaz de sacrificar a sua vida pelo futuro dos seus netos e bisnetos, você não vale um peido. Se você, eu quero estar em tempo de aproveitar a direita, então você já está derrotado, porque o imediatismo é coisa dos fracos. Está entendendo? Então, é a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se você quer tirar os comunistas do cenário e dominar o espaço, você tem que ter paciência e agir de maneira, não parar, não precipitar e não retroceder. E foi aprender com o meu guru, Paulo Mercader. Está entendendo? Então é isso.
Simples assim? Então, é isso. Se você não acredita no futuro do seu país, você não vale, nas palavras do Olavo, um peido, né? Às vezes um peido é mais útil que você. E às vezes um peido ainda espanta aquele povo chato que está do seu lado. Se você não luta por um Brasil melhor, nem para isso você serve, tá? Agora, dito isso, vamos lá. Vamos falar do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vem se consolidando. Está se encerrando um ciclo aqui, onde tem-se a discussão sobre o Tarcísio de Freitas. Matéria da Jovem Pan. Flávio Bolsonaro vai se consolidando como o nome da direita. Então, uma delas, divulgada nessa semana, apresenta um recorte sobre o cenário para a disputa pela presidência da República. O presidente Lula segue em primeiro em todas as sondagens feitas para o primeiro e também para o segundo turno. Então, como favorito, continua. Mas outros dados chamaram a atenção, como, por exemplo, o crescimento de Flávio Bolsonaro. A gente vai acompanhar aí na tela. No cenário em que o senador é o principal candidato da direita, ele tem 35%. Contra quase 49% das intenções de voto em Lula. Depois, a gente tem um recorte com o Tarcísio. Nesse, o governador marca pouco mais de 28% e o presidente Lula fica com 48%. É interessante ainda a gente analisar também a rejeição, que é altíssima para quase todos os candidatos, tem números muito similares. Olha só, Jair Bolsonaro tem 50% de rejeição. Quase o mesmo de Lula, com 49,7%. Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Ciro Gomes, todos pontuando aí acima de 43%. Já com um pouco acima de 40% de rejeição, aí aparecem outros nomes também nesse destaque que a nossa produção preparou. Temos ali, olha, Romeu Zema, Eduardo Leite, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. Os únicos que têm rejeição abaixo de 40% são Ratinho Júnior e também Fernando Haddad. Já nas análises de segundo turno, Lula venceria. Mas aí teria uma vida um pouco mais complicada contra Jair, Michele e Flávio Bolsonaro. Assim como também contra Tarcísio. São disputas, então, bem mais apertadas do que em outros cenários. A situação do petista fica um pouco mais tranquila quando a gente... Vamos lá. Se a gente for observar essa pesquisa aqui, né, na disputa aqui, quando você observa, Jair Bolsonaro teria 46%, né, 46% dos votos válidos, enquanto Tarcísio, Michele e Flávio seguem empatados com 45%. Seria aqui o reflexo total da transferência de votos do Bolsonaro. Então, não adianta falar que é Tarcísio, que é isso, aquilo. A gente sabe muito bem que quem se consolidou hoje, né, como a maior liderança da direita e que tem poder de transferência de votos, é Bolsonaro. Então seria ridículo você, mesmo que seja uma pessoa de direita e que não seja bolsonarista, você ficar atacando o Bolsonaro, você está indo a favor da esquerda, cara. Né? Tem que entender isso. Né? Você pode ter suas críticas ao Bolsonaro, e eu tenho, e é normal, mas atacar o Bolsonaro nesse momento é simples. Você só tem duas escolhas. Ou a família Bolsonaro, ou alguém apoiado pelo Bolsonaro, ou o Lula. É um ou outro. E aí você tem que tomar a sua decisão. Se você acha que o Lula é uma situação melhor do que o Bolsonaro, eu vou passar um telefone do CAPS aqui para você se tratar, para você cuidar da sua cabeça. Né? Mas cada um faz o que se quiser, né? Olha só o que disse o pessoal aqui da Timeline. Olha como é que vale a pena, cara, ser chato e cobrar, meu irmão. Olha isso aqui, cara. Coisa linda. Contemplem comigo. Contemplem comigo isso aí. Ah, você quer ler, rapaz? Quer ler isso aí, rapaz? Sou pré-candidato à reeleição do governo, da onde? Do estado de São Paulo. Uma salva de palmas. Fica no teu lugar, Tarcísio. E irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte. Para tirar quem? A esquerda do poder. Podem tirar o Tarcísio da pesquisa, por favor? Obrigado. Qualquer informação diferente desta não passa de quê? Especulação. E farei o quê? Irei visitar quem? Presidente Bolsonaro. A quem sou o quê? Grato e leal na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade. Só faltou dizer que ele vai apoiar o Flávio. Mas tá legal.
Tá ótimo. Já anotou o apoio. O meu candidato é o Flávio. Vai ser o próximo. Vai ser o próximo. É isso aí. Tá melhor, não tá? Não, já mudou o contexto todo, pronto. Não, porque assim, resolvida a questão. Eu vou falar pra vocês uma experiência que eu tive, né, cuidando de morador de rua. Quando a pessoa fica muito tempo como mendigo na rua e bebendo muito, no dia seguinte ela não pode comer comida, né? É só água para hidratar. Depois é só sopinha leve, depois é que entra a comida sólida. Tarcísio estava embriagado na rua, na sarjeta. Ele está voltando. Ele agora vai ficar no soro um bom tempo. Vai sair, vai ter agora a abstinência da faixa presidencial, né? Vai se recuperar disso. Daqui a pouco ele volta a comer supinha. Daqui a pouco ele está comendo alimento sólido. Flávio Bolsonaro, presidente! Né? É bom demais isso, cara. Eu tô feliz porque assim, ó, a gente reclamou. Tarcísio já falou que não vai ser presidente e o deputado saiu do lugar. A gente não reclama mais, porra. É isso aí. Pois é, quem concorda aí, coloca no comentário, né? Quem concorda? Vamos lá, pessoal. Última matéria que a gente vai tratar agora nesse terceiro editorial, para a gente não extrapolar muito tempo. O Supremo Tribunal Federal quer o caso Toffoli, né? O caso Master, para a primeira instância. Mas há uma pegadinha nisso aqui. Há uma pegadinha brutal. Eles não vão mandar para a primeira instância. Até agora, eles estão fazendo de tudo para blindar o Dias Toffoli. O Lula chegou a falar hoje, segundo o Lauro Jardim do Globo, que o Toffoli deveria abrir mão, sair do caso Banco Master. Tipo, bem ou por mal. Ou melhor, deveria sair do STF. O próprio Lula, que o colocou lá, agora diz que o Toffoli deve sair. E aí, é porque muitas pessoas analisam que a possibilidade do impeachment do Lula, do Toffoli, se torna maior. E se o Toffoli cai, há o risco da direita ganhar apoio e incluir o Moraes junto. Presta atenção. Agora é a hora da direita aprender a usar a esquerda. É hora de abraçar a pauta da esquerda, juntar com a esquerda. Esquece Alexandre de Moraes. Esquece qualquer pauta ideológica e a pauta única tem que ser anticorrupção. Só duas pautas têm que primar a direita por todo o ano de 2028. A corrupção do governo Lula, a corrupção do Supremo Tribunal Federal e a segurança pública desenfreada, o feminicídio, que é recorde, o Maduro, né? O Irã, ou seja, são essas pautas que comovem. Essa pauta aqui a direita tem que estar de olho. Não adianta vir mais com pauta de mas a ideologia de gênero, não, para. É bater em cima dessas teclas. E dar força, porque estas teclas hoje, elas estão servindo para a esquerda também, que quer ver. Eu acho que se a galera focasse só no combate ao crime, no combate à organização criminosa, eu acho que já acabaria com a esquerda de uma vez por todas, porque todos esses caras dependem do dinheiro do crime, esses negócios assim. E a direita tem que fomentar, tem que se juntar. Esquece Alexandre de Moraes, não fala de Alexandre de Moraes, fala de Toffoli. Hora que o sistema estiver vendo que está pegando fogo no circo, que o impeachment do Toffoli foi, aí talvez é chamar alguém que tem o caso do contrato de 29 milhões e entendeu essa. Vocês estão mandando um, por que não o outro? Entenderam? Is your POD business stuck with no sales? Create designs like six-figure sellers with Kittle. With Kittle's vector tool. A regra do jogo, então, tem muita coisa para passar debaixo da ponte. O que eles não querem? Se mandar para a primeira instância, vão ter que escolher o juiz, e isso é um risco grande demais. Se não conseguirem escolher o juiz, pode surgir um novo Sérgio Moro e pode surgir uma nova Lava Jato. O que eles estão fazendo agora, nem lá nem cá. Não pode ficar no Supremo para o Toffoli blindar de forma tão descarada, escancarada como está fazendo. Não pode ir para a primeira instância, e estando na primeira instância, qualquer um pode instaurar e um novo processo pode surgir. Pode surgir na vara de Curitiba, pode surgir na vara de São Paulo, pode surgir uma nova Lava Jato. Qual é o meio termo? Simples. O Vorcaro acabou de citar o Ibanez. E se o Ibanez entrar nas investigações agora, o foro não é a primeira instância, o foro não é STF, é o STJ. E aí, o STF
Se conseguir direcionar, vai ter que direcionar para alguém que vai blindar o caso. Se não conseguir direcionar, vai azedar no STJ também. Eu acho difícil, né? A gente viu as últimas notícias sobre vendas dentro do STJ. Então, acho pouco provável. Então, o mecanismo que eles vão fazer, escreve o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Entre mandar para a primeira instância e correr o risco de pegar um lava-jato, ou continuar no Toffoli, o Toffoli vai cair, o Toffoli vai abrir a mão, vai mandar para o STJ. E lá no STJ, alguém que não tem nada a ver com o Banco Master vai tentar blindar o Toffoli. Mas uma mão lava a outra, vai ficar devendo favor depois, tá bom? Dito isso, pessoal, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Está aqui com vocês o contato da Imigra Mais, para você que está vendo a loucura que o Brasil pode se tornar, ninguém sabe. Ó, é um cuspe para cima. O Brasil virou um cuspe para cima. Ninguém sabe na testa de quem essa cusparada vai cair. Então, prepare-se, prepara o seu campo, procura a gente. Hoje o Uruguai é a cédula mais barata, mais rápida. Eu vejo muita gente falando em Paraguai, a gente faz Paraguai também, mas o Uruguai é mais barato, né? A cédula é mais barata e muito mais rápida. Para você que não quer perder tempo, o Paraguai você tem que ir 2 ou 3 vezes, ok? Mas, através do Uruguai, você faz essa cédula, você já garante a sua segurança. Aí depois, se for viável para você, não, mas eu quero morar. Aí, você faz a cédula do Paraguai. Combinado? Entre em contato. 16 993210648, a Imigra Mais. A Imigra Mais não está aqui para te vender cédula. Ela está aqui para te vender projetos, planos, uma válvula de escape. De quem conhece o que está acontecendo. De quem já foi alvo desse sistema todo. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Obrigado. 3 dicas de marketing. É isso aí, galera. O vídeo vai fechar aqui. No próximo eu vou continuar o caveirinha. Agora falta os detalhes. Eu vou colocar uma referência aqui de uma outra caveira para ir fazendo. Depois aqui eu vou vetorizar ela ainda. Demorar só um pouquinho. Mas eu acho que eu consigo terminar hoje ainda. Então daqui a pouco tem mais vídeos. Se inscreva, curte o canal, compartilhe, me ajuda aí a crescer. Quem sabe também não consigo ganhar uma fonte extra de dinheiro. E é isso aí. Bora lá.